Eu acho que os projetos que tentaram aplicar uma visão de smart cities, de cidade inteligente, muitos tiveram o erro de focar só na tecnologia. O conceito de smart cities na América Latina está cada vez mais na agenda pública, não? Então é um conceito que as prefeituras e as pessoas que tomam de decisões estão considerando cada vez mais, não só por causa de que a tecnologia já entrou na nossa vida como sociedade, sino também nesse intuito de fazer os serviços e de oferecer, melhores serviços, melhores produtos para a cidadania, né? É como pensar uma política pública hoje que nos leve a pensar as coisas de uma forma mais integral, de uma forma mais holística e, por ende, a considerar a cidade como um sistema dinâmico, como um organismo que está em constante movimento, que todo o tempo precisa também ser ajustado, os comportamentos das pessoas também vão mudando na cidade. Estamos aqui no podcast. Hoje eu tenho a alegria de entrevistar e de conversar aqui com uma pessoa que eu admiro muito e que a gente já se conhece há algum tempo e tem transitado por essas conversas sobre cidades inteligentes, que é a Lucia Bellocchio. Lucia, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por estar aqui para a gente conversar. E para a gente já ir aquecendo motores, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco da tua experiência. Ótimo. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Uma enorme alegria estar aqui conversando com você e com a audiência do podcast. Meu nome é Lucia Bellocchio, eu sou a diretora de Trend Smart Cities, que é uma consultora especializada em projetos de cidades inteligentes. Também sou a diretora do Diplomado em Smart Cities da Universidade Austral, na Argentina. E assessoro a empresas, a cidades em projetos que têm que ver em como levar esse enfoque ou essa visão de cidades inteligentes. Muito bem, a audiência já percebeu que temos aqui uma hermanita, que é de Argentina. Exatamente. E que uma das coisas que a gente se conheceu e que tem desenvolvido nos últimos anos é essa visita que você promove ao Brasil de vários prefeitos e, enfim, pessoas de governos municipais que vêm ao Brasil, especialmente ali à feira de Smart Cities em Curitiba, para conhecer um pouco e discutir esse assunto de Smart Cities. Eu queria que você, nesse momento, me contasse um pouquinho, brevemente, a gente vai desenvolver durante a conversa, mas brevemente, assim, o que é Smart Cities na América Latina? Eu acho que o conceito de Smart Cities na América Latina está cada vez mais na agenda pública, não? Então é um conceito que as prefeituras e as pessoas que estão em roles de toma de decisões estão considerando cada vez mais. Não só por causa de que a tecnologia já entrou na nossa vida como sociedade, sino também nesse intuito de fazer os serviços e de oferecer melhores serviços, melhores produtos para a cidadania, né? Então, acho que está acontecendo isso, ou seja, temos tecnologias cada vez mais acessíveis, temos também uma cidadania que está exigindo produtos, serviços mais ágeis, mais rápidos, mais transparentes, e temos essa necessidade das prefeituras e do serviço público de colocar realmente a pessoa no centro. Então, acho que na América Latina, assim, olhando como um todo, chegou um momento realmente de olhar para esse assunto e de fazê-lo realidade. Sim. A gente conversava aqui um pouquinho antes de começar a gravar e eu queria pegar esse conceito com uma provocação do pano de fundo da nossa conversa. Sim. Eu tenho sentido um certo desgaste do termo cidades inteligentes. Então, quando a gente fala de cidades inteligentes, parece que isso se delimitou a alguns aspectos da gestão pública e da vida urbana, e por isso também cansou um pouco, as pessoas estão um pouco mais descrentes, e o termo parece que perdeu força. Vamos tratar isso como um pano de fundo, mas o conceito de cidades inteligentes faliu? Eu acho que os projetos que tentaram aplicar uma visão de smart cities, de cidade inteligente, muitos tiveram o erro de focar só na tecnologia, né? Quando, claro que a tecnologia é uma base super importante, mas teve um pouco essa percepção do outro lado, não? Desde o olhar da cidadania de dizer, bom, mas só com colocar
Wi-Fi numa praça, a minha vida não muda. Só com digitalizar um processo, a minha vida não mudou. Então, eu acho que passamos um pouco por esse hype, né, do conceito mesmo e de tentar nomear a tudo como smart, Uhum. não? E agora acho que a gente está como um pouco voltando à essência do que deveria ser o conceito, né? De ser, bom, dentro da inteligência de um projeto urbano, claro que a tecnologia é um importante elemento por causa principalmente dos dados que dá para tomar melhores decisões, mas como também tem que ser complementado com outras esferas, outros eixos do que a gente entende por inteligente. E nessas outras inteligências, acho que a gente tem que considerar a inteligência tecnológica, a inteligência coletiva, o que o pessoal que mora nesse território, que ele quer, que ele precisa, que ele deseja. Considerar a inteligência humana, né? Qual é essa percepção que a cidadania tem desse produto, desse serviço, desse lugar. E então tentar unir todas essas inteligências para que um projeto realmente seja smart. Smart. Eu parto do princípio que esse conceito de cidade inteligente não é um ponto de chegada. Então, nenhuma cidade vai obter um certificado de cidade inteligente. É sempre uma caminhada rumo a mais inteligência, a mais adequação, a um atendimento melhor das necessidades, como você disse, do seu cidadão, do seu visitante, do seu turista, do seu empreendedor. E é nesse sentido que a gente vai caminhando. A Prodan é uma empresa de prestação de oferta de tecnologia e de inovação para o município de São Paulo e agora Sim. via Prodan Store para outros municípios brasileiros, mas a gente sempre preza por essa capacidade de lidar com a secretaria temática. Né? Então, assim, como é que eu levo tecnologia para a Secretaria de Urbanismo, para a Secretaria de Governo, mas para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social? E aí, nessa linha, quais te parecem os temas mais urgentes nesse momento? O que está mais urgente nas cidades como um todo? Eu acho que aí você tocou um assunto que eu acho fundamental. Por quê? Porque em geral acontece isso, né? Tipo, a gente tem projetos para mobilidade, projetos para planejamento urbano, projetos para saúde. E claro que isso ajuda nesse evoluir das cidades a ter esse olhar de smart, mas eu acho que é importante começar, tipo, a pensar produtos e serviços que sejam mais transversais, em trabalhar nessa anelada interoperabilidade que Uhum. falamos na agenda de Smart Cities, de dizer, bom, como esses dados que talvez geram mobilidade podem ser utilizados em questões de empregabilidade, como o fluxo de pessoas também pode nos dar insight para o pessoal que trabalha com temas de meio ambiente. Acho que aí muda um pouco o entendimento de tudo. Claro que eu não estou falando que isso seja fácil, porque Sim. tem anos e anos de a maioria das cidades trabalhar assim mais por área, estruturadamente e hierarquicamente, organizacionalmente, isto assim, mas acho que aí muda um pouco também como se desenvolvem as políticas públicas, né? Como pensar uma política pública hoje que nos leve a pensar as coisas de uma forma mais integral, de uma forma mais holística e, por ende, a considerar a cidade como um sistema dinámico, como um organismo que está em constante movimento, que todo o tempo precisa também ser ajustado, que os dados, os comportamentos das pessoas também vão mudando na cidade. Então, acho que essa é uma questão que a gente realmente tem que começar a trocar, né? Sim. Também na nossa conversa prévia, você estava me contando de uma novidade ali, que você está olhando para cidades com um olhar um pouco mais especial. Conta um pouquinho desse projeto para gente, até onde você acha que já cabe aqui como um spoiler. Claro, vamos a spoilear un poco que, bom, está saindo agora meu próximo livro, o anterior, Cidades do Futuros, já Sim. está nas livrarias, assim que convidamos a todos a procurar o livro, mas o próximo livro, Cidades
azuis, ciudades azules em espanhol, trata um pouco, né, dessa integração que tem que ter entre o desenho urbano com como a gente percebe a cidade, né? E então é esse olhar de dizer como nós hoje temos cada vez disponíveis mais dados, mas como a gente tem que integrar esses dados com intervenções urbanas que façam que a pessoa que transita, que habita, que mora numa cidade possa ter uma melhor experiência urbana. E acho que nós falamos sempre, bom, como as cidades inteligentes podem melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas acho que é como fazer um zoom in nessa qualidade de vida, ir nessa experiência urbana, né? Que é, bom, você foi a fazer um trâmite com o Estado e você tem uma boa experiência, você foi a curtir de uma tarde num parque e que você esteja bem, né, nesse lugar. Então, esse livro indaga nesse aspecto, focalizando justamente em pessoas neurodivergentes. Eu tenho um filho que está dentro do espectro autista y escribí ese libro en coautoría con Álvaro García Resta, que es un urbanista argentino que también tiene un filho dentro do espectro, y siempre en esa preocupación como profissionais que trabalhamos com cidades de como fazemos melhores cidades, bom, como olhar também essa percepção e essa experiência urbana. Assim que já vou te enviar o livro proximamente. Opa, já fiquei feliz, mais feliz. Lucia, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem cidades que estão em níveis de maturidade diferentes, inclusive em temáticas diferentes. Talvez uma cidade tenha evoluído mais na questão da burocracia, outra mais na mobilidade, outra mais no cuidado com as águas e assim por diante. Você entende que essas experiências elas sejam empacotáveis e transferíveis? Ou cada cidade vai ter que construir de fato o seu caminho? É possível acelerar o processo com uma transferência de experiência? Com certeza. Bom, você comentava das experiências que a gente desde Trend Smart Cities fazemos, de levar prefeitos, secretários e demais a conhecer cidades que já estão um passo à frente. E acho que é justamente com o intuito de dizer, bom, tem outras cidades que têm desafios similares, que têm problemas muito parecidos e que as formas de resolver esses problemas você talvez pode copiar no bom sentido, né? Claro que depois as cidades têm suas particularidades, suas coisas bem específicas, mas se a gente assim olha assim, a big picture, os problemas são similares, as soluções muitas vezes são similares, há que também saber tropicalizar, vamos dizer. Acho que nesse assunto de cidades inteligentes a gente está olhando muito para a Europa, está olhando muito para a Ásia, que está com todo esse desenvolvimento tecnológico muito avançado, e acho que isso é super válido e está bem, mas também a gente tem que saber que o nosso contexto latino-americano é diferente e tem outras necessidades, outras prioridades. Isso não é que tem que nos proibir falar de cidades inteligentes, pelo contrário, temos que saber adequar essas soluções que a gente algumas vezes vê em outros lugares ao nosso contexto. Então, acho que sempre é uma inspiração, tipo, ir a ver casos em outras cidades, fazer esse benchmarking que, de fato, quando você está no setor privado, o setor privado sempre está vendo o que fez a concorrência, o que novo produto está se lançando. Então, acho que tem que ser feito isso, mas depois, claro, saber adaptar. O que eu acho, assim, que nós, como América Latina, temos que estar olhando mais entre nós, não? Sim. Porque acho que é sempre isso, olhar muito longe e um pouco esses programas que nós fazemos que tenta também gerar um pouco mais de integração. Bom, o que os prefeitos, por exemplo, da Argentina, de Chile, podem aprender do Brasil, o que as pessoas daqui podem aprender de cidades como Medellín. Então, acho que tem boas práticas também na nossa região que merecem
ser conhecidas, que merecem ser apresentadas, que vale muito a pena essa troca entre prefeitos, entre secretários, entre empresas também. E mais, hoje, quando também temos, inclusive falando de tecnologias, muitas coisas que podem ser replicadas e onde já não temos o limite das jurisdições, onde hoje com uma tecnologia pode se adaptar rapidamente e em tempos realmente rápidos para outras cidades. Então, acho que essa é uma questão que a gente tem que começar acho que a profundizar um pouco mais. Você acabou de desenhar um pouco o que é o nosso Prodan Store, né? Então, a Prodan hoje tem uma estratégia de distribuição, vamos chamar assim, de tecnologias, porque no fundo é o que a gente faz da vida, Claro. de tecnologias e soluções para municípios, de modo que a gente possa aproveitar experiências que foram construídas em São Paulo com as características de São Paulo, essa cidade desse tamanho, com essa dinâmica, com essa velocidade, e que a gente possa oferecer isso de um jeito um pouco mais testado para outros municípios brasileiros e, quiçá, globais. Mas a gente ainda percebe que, embora o software seja completamente transferível, e isso por si só já é um acelerador importante, você depende de uma competência na ponta que ora existe, ora não existe, ora existe, mas tem que ser reformada. Como é que você enxerga o poder público municipal das cidades com quem você tem conversado, no sentido da formação da competência local ali? Existe competência para essa discussão da política pública? Existe uma competência para a discussão da multidisciplinaridade do Smart Cities? Ou existe uma competência para novas tecnologias e inovação? Boa pergunta, interessante, realmente. Nós muitas vezes o que assim estamos vendo é que quando você inicia um projeto, qual for, né, de Smart City, precisa investir um pouco nessas capacidades internas dentro do município, né? Tipo, bom, que todos estejam falando o mesmo idioma, vamos dizer, a Hum, mesma linguagem. Então, a gente sempre recomenda, né, muito começar por essa sensibilização, essa alfabetização, né, para que depois o projeto realmente seja um sucesso, né, seja exitoso. Então, acho que tem, por um lado, esse investimento de tempo, que claro, a gente gostaria já chegar, fazer tudo rápido, que fique tudo pronto imediatamente, mas sabemos que os tempos do município são outros e que tem algunos municipios que talvez estão mais para, assim, mais adiantados no assunto, então tem mais flexibilidade de receber outras propostas e outros que estão muito no local e que, de fato, incentivam muito com algumas políticas esse ecossistema empreendedor mais local, então estão um pouco mais fechados a receber coisas de fora. Mas eu acho também que sempre que o produto seja bom, aí a conversa fica mais mais aberta, né? aberta, Luciano, no Brasil há uma brincadeira eleitoral que se faz, na verdade é uma crítica, que na época de eleições a gente sempre fala de segurança, educação e saúde, né? Então são As grandes, prioridades. sempre os grandes três temas que a gente traz à pauta e que as campanhas, obviamente, também surfam Sempre. neles. Aproveitando a tua visão de cidades do futuro, que é o teu livro, e olhando para esse giro que você faz constantemente mundo afora, quais são os outros temas urgentes e emergentes que as cidades inteligentes precisam tomar para si? Olha só, eu acho que o fato, te diria que tem um que eu acho muito importante, que tem que ver com como as cidades hoje, com todos os dados, a importância, assim, hoje realmente as cidades têm dados. Depois a conversa se estão bem organizados, se são bem utilizados e outra, mas as cidades hoje têm dados. Então é como começar a usar esses dados para se antecipar aos sucessos. Eu acho que aí vai estar a diferença das cidades que vão marcar essa liderança em todos esses assuntos. E aqui, só para colocar alguns exemplos, não? De ser bom, como as cidades deixam de reacionar
uma vez que passou, que é como a maioria das cidades ainda continuam Sim. eh, executando as coisas. Ah, tipo, tem uma enchente, então aí ativa o plano. Não, Hum. como se adiantar a todos esses acontecimentos. Acho que a mesma coisa com temas que têm que ver com a agenda climática. Bom, como a cidade se planeja antecipadamente para eh, poder atender o que vai acontecer. Acho que aí tem também uma mudança de paradigma, da forma em que as cidades e a governança local funciona. É, eu acho que vários temas aí, e também tratar um pouco dessa temática que tem a ver com o convívio humano, com o convívio, talvez até emocional das cidades. Claro. Você enxerga isso como um desafio e tem alguma coisa que você pudesse contar? Com certeza, eu acho que esse é um grande desafio que hoje estamos vendo, onde também muitas vezes assim parece que estamos super conectados, mas também estamos vendo a dificuldade das pessoas de interagir, de aproveitar os espaços, né? Como nessa questão mais social, estamos vendo os grandes números que nos alertam sobre as pessoas que se sentem sozinhas, em solidão, a depressão. Então, acho que estamos tendo alguns sinais de que isso é um assunto e que as cidades vão ter que começar também a, a focar nesse assunto. Na Europa, por exemplo, está acontecendo muito de as cidades gerar eventos para que as pessoas se sentam em comunidades, não? Estamos vendo que tem mais pessoas, as pessoas em geral hoje estão vivendo mais tempo, então como começar a ter intervenções para que as cidades aproveitem mais o bairro, estes acontecimentos offline, de dizer, bom, você entra aqui, deixa o celular em um lugar e vamos, seja conversar, jogar, provocar uma coisa para voltar a ter essa interação. Então, como que eu acho que estamos num momento onde parece que avançamos em um monte de coisas, mas também parece que estamos Hum, retrocedendo nessa questão mais social e que algumas cidades já estão colocando isso como um assunto, como uma pauta hum, e a começar, bom, a ver o que se pode fazer nesse sentido. sim. Temos um desafio enorme. Você, como uma das pessoas aí que milita, né, das cidades inteligentes, também deve enxergar isso com um conjunto enorme de oportunidades também de como conversar com as cidades. A gente está caminhando para o final da nossa conversa Que e eu rápido. vou deixar a última fala para você. Mas eu quero reafirmar duas questões. Primeiro, a minha admiração por você, pelo quanto você milita, trabalha e desenvolve e promove esse conceito de cidades inteligentes com a visão na tecnologia, nessa tecnologia que é transferível, que a gente pode, mas também com os olhares da outras redes e outras linhas urbanas. E segundo, reafirmar essa referência teórica, essa referência conceitual e de conteúdo que você é com os teus livros, com as tuas palestras, com a tua vida universitária, né? Quer dizer, atuando em universidades, falando de cidades inteligentes, mundo afora, né? Várias Uhum. outras escolas em que você, além da Argentina, sei que também tem relação com outras escolas internacionais. Te agradeço muito, foi uma alegria enorme poder te entrevistar aqui e a gente conversar. E queria que você desse uma mensagem final. Bom, primeiro, Maurício, obrigada de verdade pelo convite. Assim, a admiração é mútua e eu sempre curto muito de nossas conversas cada vez que a gente se encontra. E eu acho assim que hoje temos que começar a focar muito, né, em como nós, como pessoas, estamos interatuando cada vez mais nesses mundos híbridos. E isso, acho isso muito importante, não só na hora de realizar um projeto, não só na hora de andar pela cidade, porque nesse andar pela cidade a gente vê que a gente anda por calçadas, vê um semáforo, vê um sistema de alumbrado, de iluminação pública, mas detrás de tudo isso tem um monte de sistemas digitais que estão fazendo que a cidade funcione e que nossa experiência na cidade seja uma melhor experiência. Então, acho que esse é o assunto que temos
que olhar mais de perto como essas infraestruturas físicas hoje fazem parte da cidade, mas como uma enorme quantidade de infraestruturas digitais também faz parte dos lugares e dos espaços que a gente habita. Então, acho que aí está essa nova reinterpretação do conceito de Smart Cities, que de fato já está na nossa realidade, já não é um assunto do futuro. E acho que sim, o nosso desafio é como essas infraestruturas físicas e digitais têm que ser concebidas, têm que ser mais humanas.